Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 1, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Versículo 9: E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, Ezequiel é um profeta que o Senhor levantou, e foi justamente em um momento de crise, em um momento em que todo Judá, todo Israel estava num declínio espiritual. O profeta Jeremias, ele havia profetizado que toda a Judéia, todo Israel seria levado a cativo, ia ser levado ao cativeiro pelo Nabucodonosor, ali para a cidade de Babilônia. E interessante que o Senhor falou assim: ora, fala para o meu povo que eu os levarei cativo, e ali eles ficarão 70 anos. Interessante que o Senhor, ele já manda dizer, e já dá um período certo, ele dá um tempo ao deserto. Ou seja, em outras palavras, ele estava falando: o deserto que vocês vão passar, ele terá início, meio e fim. O deserto que o Senhor nos propõe não é um que você vai morar. O deserto que o Senhor nos propõe não é para nos envergonhar. O deserto é para nos edificar. Porque, como nós lemos no versículo de número 11 desse mesmo capítulo de 37 de Ezequiel, Ezequiel estava em declínio espiritual, estava morrendo, estava morto. Eles até iam no templo, o templo construído pelo rei Salomão, o grande templo de Jerusalém. Só que eles já tinham o templo como um amuleto, como muitos de nós hoje vivemos às vezes numa religiosidade. Nós até vamos na igreja, participamos dos cultos, mas infelizmente parece que não temos mais aquele comprometimento com Deus. Parece que as nossas forças estão se acabando. As nossas forças, parece que nós não temos mais tempo para orar, não temos mais tempo para jejuar, não temos mais tempo para adorar. Nós só pegamos na Bíblia, muitos pegam na Bíblia só quando vão para a igreja. Israel estava desta maneira. E Deus então, como Ele ama, e a nação de Israel é uma nação de promessa, é uma nação escolhida. Todas as vezes, o Senhor então, Ele colocava profetas para falar. Um dos profetas foi Jeremias. E Jeremias então, ele profetiza. E ele foi arrasado, ele foi ridicularizado, ele foi até castigado por essas profecias que o Senhor mandara fazer. E não é diferente nos dias de hoje. Pessoas só querem bênção, pessoas só querem prosperidade. As pessoas vão na igreja por causa de chave de carro, chave de casa, por causa de um casamento. Mas quando fala de correção, quando fala de renúncia, de comportamento, de caráter cristão, as pessoas não aceitam e muitas vezes criticam. Às vezes, quando não acontece, fala que a culpa é do profeta.
Mas aqui, o profeta Jeremias, ele não estava só. Porque em um meio, uma diversidade tão grande, Deus então levanta Ezequiel. Ezequiel então, ele vai cativo para a Babilônia. Porque foram 3 invasões que nós sabemos. Nabucodonosor, ele fez a cidade de Jerusalém. A primeira leva, ele entra em Jerusalém e ele leva os grandes homens, entre eles Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, o rei Joaquim, e aí toda a nobreza, todos os homens da grande ciência de Jerusalém são levados na primeira leva, são levados a cativeiro para a Babilônia. Na segunda invasão que Nabucodonosor faz, ele leva consigo 10.000 judeus. E então, na terceira e última invasão, Nabucodonosor vem, ele destrói o templo, ele saqueia todos os utensílios do templo e vai embora e deixa Jerusalém semi-destruída. E também, nessa segunda leva, junto com os 10.000 judeus, Ezequiel também vai para a Babilônia, cativo. E ali, Daniel, ele vai profetizar. Ele vai profetizar dentro do palácio da Babilônia. Porque ele continua sendo um servo de Deus. Apesar das consequências, apesar da dificuldade, ele não nega. Ele continua sendo servo, continua sendo profeta. Porque quem é verdadeiro cristão, ele não é cristão de fachada. Ele não é cristão segundo as circunstâncias, segundo as situações. Ele é cristão, ele é adorador, não importa o momento que estão passando. E então, a palavra do Senhor nos fala que enquanto Daniel, ele profetizava dentro do palácio, ali de Nabucodonosor, na Babilônia, Ezequiel, ele também profetizava, mas no cativeiro. Sendo que ambos, tanto Daniel como Ezequiel, são contemporâneos do profeta Jeremias, que pela qual ficou na cidade de Jerusalém, profetizando também. Então aqui nós vemos 3 profetas profetizando ao mesmo tempo, em circunstâncias diferentes, em lugares diferentes. Veja o quanto que Deus, ele sabe trabalhar nas nossas vidas. Jeremias fica em Jerusalém, pós-guerra, uma cidade semi-destruída, profetizando para aqueles que ficaram. Daniel dentro do palácio da Babilônia, profetizando. E Ezequiel também profetizando, só que num cativeiro. E é interessante que nós observamos aqui que o ministério de Ezequiel foi levantado em um momento de tristeza, um momento de adversidades, em um momento de dor, porque foi logo naquela guerra, foi logo naquela invasão. Sabe o que eu aprendo com isso? Vai ter circunstâncias nas nossas vidas que o Senhor ele vai criar situações de dor, de adversidades, que ministérios sejam criados, ministérios sejam ressurgidos diante das lutas, diante das dificuldades, diante das enfermidades. Quantas pessoas que passam momentos terríveis, mas dentro daquele momento de dificuldade está nascendo o ministério.